disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Próximo versículo. E disse ele, Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Próximo versículo. E se encherão? Não. E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. 27. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Sente-se glorificando ao Senhor, por favor. O texto vai dizer que Jesus e seus discípulos, eles chegam a um local que foi um dos locais aonde Jesus mais esteve no seu ministério, em Cafarnaum. Na época, uma cidade aonde ficava a residência de Pedro. Hoje é uma vila, mas naquela época era uma grande cidade, uma cidade portuária. Só que eu acho interessante, logo nesse texto, é que agora, quando Mateus está escrevendo esse texto, já se passaram alguns anos que Pedro e os discípulos já andavam com o mestre. Pedro já havia experimentado diversas experiências. Pedro já conhecia muitas coisas do mestre, já havia aprendido muitas coisas, compartilhado muitas experiências. Pedro viu muitos milagres. Pedro também pôde realizar milagres junto com o mestre. E não somente junto, porque Jesus havia dado autoridade para que ele e os discípulos também fizessem milagres. Às vezes, até mesmo sem a presença de Jesus. Agora, eles estão voltando da Galileia. E quando eles chegam em Cafarnaum, o texto vai dizer que os cobradores de impostos, e aqui não são os romanos, é o imposto que era pago no templo, porque todo judeu acima de 20 anos, ele deveria pagar o imposto de 2 dracmas, que significava o equivalente a 2 dias de trabalho para todo ano. Todo judeu acima de 20 anos tinha que fazer isso. Mas eles olham para Pedro, e olhando para Pedro, pergunta: Pedro, o seu mestre não paga o imposto? O texto diz que não foi Pedro que chegou sozinho. E chegando eles, por que não foram direto a Jesus para falar com ele? E por que, ao olhar para Pedro, consegue identificar que ele tinha um mestre? Entenda uma coisa, no início dessa mensagem, depois que nós nos voltamos para o Senhor, passamos a conviver com Ele, já não dá mais para separar a nossa identidade com a identidade dEle. Por onde você anda, a identidade de Jesus vai junto com você. Eu gosto de jogar bola, apesar de hoje estar parecendo com uma bola. Eu gosto de jogar bola, e quando eu chego, seja para jogar bola em qualquer lugar, eu nunca falo pastor. Quem é você? Eu sou Renan. Eu nunca me apresento como pastor. Aí cheguei num determinado futebol que eu jogo, hoje tenho jogado todos os sábados, ou pelo menos rolado todos os sábados. Quando eu cheguei nesse futebol, me apresentaram: esse aqui é o Renan. E aí no decorrer dos dias, nós jogamos bola, no passar do tempo, os caras começaram a perguntar para alguns: mas pô, ele não soltou um palavrão?
Até quando a gente erra, ele não reclama. Quem joga com o Will sofre. Erra sempre. E eu. Não é que a gente não fica com raiva. A gente passa a se dominar. A gente passa a ter mais paciência, mais mansidão, domínio próprio. E nesse futebol, daqui a pouco um falou assim, ó, é porque ele é pastor. E agora já não me chamo mais de Renan. Toca pro pastor. Pastor, lança. Vai, pastor, chuta. Mata ele, pastor. Calma aí. O que eu quero dizer já não é mais a minha identidade. Com o passar do tempo, conforme nós andamos com o mestre, quem é você? É aquela mulher de Deus que serve lá naquela igreja. Quem é ele? Ele é aquele homem de Deus que gosta muito de ensinar a palavra. Ele é aquele servo, aquela serva que trabalha lá naquela loja, que é sempre íntegro, reto. As pessoas acabam nos associando com a imagem do mestre. Por quê? É como Paulo fala, irmãos, já não vivo mais eu, mas é Cristo que habita, não só habita, Ele vive em mim, Ele anda comigo, Ele testemunha, é você, não temos como mais separar. É agora os cobradores de impostos chegando a Pedro e falando assim, não tem como separar, Pedro. Eu quero cobrar o teu mestre, mas eu estou te cobrando porque eu sei que se eu cobrar você, eu estou cobrando ele. Se eu chegar a você, eu sei que eu estou chegando nele. E o engraçado é que até no início desse texto, no início do capítulo 17, Jesus ele desce do monte, como nós conhecemos, o monte da transfiguração, onde acontece a transfiguração. Ao descer, a multidão está no pé do monte. E quando a multidão está no pé do monte, a multidão se dirige a Jesus e aos discípulos, pedindo para começar a haver cura, a acontecer milagres. Vem enfermos, doentes. Chegam aos discípulos também. Eles começam a pedir para que o curassem. A multidão, ela não quer pagar o preço de subir. Eles querem ficar embaixo. Discípulo segue o mestre onde for e entende que tem momentos que nós precisamos subir para pagar preço, para se consagrar, para buscar a face dele. Mas quem é a multidão sempre prefere ficar embaixo. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que eles não intercedem direto a Deus. Eles querem sempre buscar intermediários. E o que acontece com a maioria de nós? Quando tem alguém enfermo, alguém passando mal, alguém demoniado, eles batem na nossa porta ou ligam e falam o quê? Por favor, ora por nós. É porque eles já atrelaram a sua identidade à identidade de Deus. O acesso é o mesmo. Por que eles não sobem? Porque eles não sobem para pedir. Porque é mais fácil ir nos interlocutores. Porque sabem que sabem que vocês são a imagem de Deus, e sabem, se eu for até eles, eu sei que Deus ouve a voz deles. Então é melhor, ao invés de eu ir direto para Deus, deixa eu ir primeiro neles. Chega agora os cobradores de impostos e fala: Pedro, teu mestre, ele paga imposto? Por acaso ele não vai pagar as 2 dracmas? E às vezes a maioria de nós questionamos, ficamos muito preocupados com as indagações que são feitas acerca da gente, dos levantes que acontecem contra nós. Entenda uma coisa: primeiro, o levante aconteceu na casa de Pedro, aonde ele morava. Já observou que a maioria dos levantes que acontecem na nossa vida são no nosso local de conforto? São dentro das nossas igrejas, é dentro da nossa casa, são parentes próximos. Mas entenda que o levante não é contra você. Pedro, o teu mestre, ele não paga imposto? Sempre quando o inimigo se levanta contra a tua vida, não é porque ele te odeia.
você não é o último biscoito do pacotinho, não. Quando o inimigo se levanta contra a tua vida, é porque ele não quer atingir você. Como ele sabe que você é a imagem do Criador e você se parece com ele, a intenção de se levantar contra você é tentar atingir a Deus e com isso abalar a tua fé. Quando o inimigo se levanta e você perde a paciência, a primeira coisa que acusam é: mas você não é crente? Mas fulano não é. Entenda que o levante do inimigo, ele tem um objetivo, não é te atingir, é abalar a tua fé, é tentar acabar com o relacionamento que há entre você e o teu Deus, e o principal, atingir ele. Que crente é esse? Que mulher cristã é essa? Do que adianta orar tanto? Do que adianta subir para ministrar e ficar vivendo uma vida assim, dessa forma? Nunca foi sobre você. O reino nunca foi sobre o Renan. A igreja não está sendo levantada por causa do Renan. Não é porque Deus ama o Renan, não é porque Deus ama os ministros daqui. Não tem nada a ver com a gente, irmãos. Nós somos apenas o canal. É tudo sobre Ele. Sempre será sobre Ele. Por Ele, porque dele e para Ele sempre serão todas as coisas. Não é por nós, não é sobre nós. Os levantes que acontecem não é por você, é para atingir a Ele, porque nós somos a imagem dEle. E até que ponto nós estamos refletindo a imagem dEle na terra? Até que ponto as pessoas olham para a gente, olham para você e veem Deus? Irmãos, vir para cá é fácil. Tanto é fácil que às vezes nós até ficamos escandalizados. Mas aqui entra adúltero, entra prostituta, viciado, ladrão, todas as raças. Alguns podem ficar escandalizados, até Satanás está aqui dentro. Porque com isso, mas isso o quê? Satanás não ia ter a presença de Deus? O texto não fala acerca de Jó? Se Deus quiser permitir, ele entra. O evangelho não está aqui, irmãos. O evangelho nunca foi aqui, nunca será aqui. Aqui é o momento que nós nos ajuntamos para adorá-lo. É um reflexo, aqui tem que ser um reflexo da nossa vida lá fora. O que Jesus nos chamou, igreja, é para estarmos lá. Os são chamados para fora de Jerusalém, igreja. Eu creio que Jesus nesse momento estava pensando em parede, estava falando de Jerusalém. Eu quero que vocês vão, e aonde vocês estiverem, eu quero que vocês emanem a minha luz, a minha presença. Os discípulos, irmãos, entenderam tanto isso, que até o episódio um pouquinho antes, ali em Atos dos Apóstolos, quando eles chegam numa cidade chamada Antioquia, as pessoas, habitantes daquela cidade, passaram a olhar para os discípulos e falaram assim: não, a partir de hoje a gente não chama eles de discípulo não, nem de apóstolo. A partir de hoje a gente vai chamar eles de cristãos. Aí eu pergunto: mas cristão por quê? Porque eles são iguais a Cristo. Cara, olha para ele, olha para ela. Se você olhar bem, você vai ver que é igualzinho Cristo. Mas está falando de quê? É na forma de andar também, é na forma de se vestir também. Mas olha ele falando, olha a sabedoria que sai dos lábios dele, olha a pessoa como ela é mansa, olha como é uma pessoa que quando eu estou do lado dela, eu sinto paz. Eu estou olhando para ele, eu estou vendo Jesus. Então a partir de hoje, eu não vou mais chamar eles de apóstolos, de discípulos, mas eu vou chamar eles de pequenos cristos, iguais a Cristo. Eles refletiam a imagem de Jesus. E é esse evangelho que nós precisamos entender. Das pessoas olharem para a gente e ver Jesus, olharem para nós e conseguir assimilar, constranger a forma de estarem olhando para o mestre. Ei Pedro, o seu mestre paga impostos?
o texto não diz que Pedro perguntou a Jesus se ele pagaria impostos ou não. Pedro ainda está do lado de fora. E do lado de fora da sua casa, ele fala assim: o meu mestre paga imposto, sim. Ele não pergunta, ele fala assim: o meu mestre paga. Agora Pedro, ele está voltando para casa, voltando para o lar, e fica imaginando, conjecturando. Pedro falando assim: eu nem perguntei ao meu mestre se ele pagaria ou não. Eu assumi um compromisso, falei algo sem saber se o meu mestre pagaria. Eu já dei a resposta. Quando eu for falar com ele, o que ele deve falar? Fica imaginando Pedro vindo, coçando a cabeça, e ao entrar na casa, o texto diz que Jesus se antecipa a ele e fala: Pedro, de quem cobram os reis da terra? Entenda uma coisa, Jesus sabe o que cada um de nós passamos. A nossa função, sim, de fato, é pedir. A Bíblia vai falar que nós temos que pedir, bater, e todo aquele que pede, recebe. Mas independente de cada um de nós pedirmos, saiba que Deus, Ele conhece o que você precisa. Ele conhece o teu interior, Ele sabe quem é você, Ele sabe. Estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que falam assim, ó, parece que Deus não escuta a minha voz. Seja sincero, não teve momentos na sua vida, eu creio que todos nós já passamos por isso, que tem momentos nós duvidamos, falamos assim: parece que Deus não me ouve. Algum momento da caminhada você falou isso, se não falou você vai falar ainda: parece que Deus não me ouve. Mas o texto aqui me ensina algo que é incrível. Primeiro, que Ele te ouve. Segundo, você não precisa falar, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Pedro, ele está chegando na casa preocupado como vai falar com o mestre. Jesus se antecipa a ele e fala: Pedro, eu sei o que falaram com você, Pedro, porque você está preocupado, Pedro. Eu conheço os teus problemas, e além do mais, eu não só conheço os teus problemas, eu tenho poder para resolver os teus problemas, Pedro. Fica tranquilo, meu filho. Jesus, ele se antecipa a ele. Tem momentos que nós não precisamos abrir a boca, basta entrar na presença dele, igual Pedro fez, basta abrir a porta e chegar até ele. Lembra de Ana, que queria tanto um filho? O texto vai dizer que Ana já não conseguia nem falar, ela só balbuciava, e Deus olhou para ela e falou assim: eu sei que você precisa. Só pelo fato de você ter entrado na minha presença, Ana, eu vou resolver aquilo que você está precisando. Tem momentos na nossa caminhada, irmãos, que só precisamos entender que nós precisamos entrar até Ele, entrar na porta, entrar na presença dEle. Não há necessidade, talvez, às vezes, de falar. Basta você abrir a porta e falar: mestre, eu estou aqui, eu estou destruído, eu estou destruída, eu só queria estar perto de você. Aí Ele se antecipa a você e libera uma palavra ao teu coração. Não turbe o vosso coração, irmãos, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Não se turbe o vosso coração com o amanhã. Não se turbe o vosso coração com a sua casa, com os seus. Não se preocupe, o teu Deus te conhece. Só precisamos estar diante dEle, estarmos do lado de dentro da casa, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos orientar, Ele vai liberar uma palavra ao nosso coração de direcionamento. É só preciso estar na presença dEle, só isso. Mas nesse pedaço eu também aprendo uma outra coisa. Como eu falei, Pedro não perguntou a Jesus. Pedro não chegou para Jesus para perguntar: o senhor vai pagar ou não? Para eu responder a ele. Ele falou: paga.
aqueles que têm compromisso com Ele, quando liberam alguma palavra na terra, o Pai fala assim: agora que Ele falou, tem que fazer. Agora que o de Castro falou, eu estava nem esperando isso, mas já que ele falou, agora eu vou ter que realizar. Quer ver? Olha Elias, ele chega e fala assim: ó, avisa a Acabe e a todo Israel, que segundo a minha palavra, não choverá na terra, enquanto eu não falar. Aí Deus fala assim: ele falou. Aí os anjos, o que ele faz? Agora tu desce lá, porque eu garanto que o meu filho fala. Agora você vai descer lá e você vai mexer no que for necessário, porque o que o meu servo falou, eu vou garantir. Por quê? Porque ele é o meu representante, ele fala por mim, ela fala por mim, e se eles falam por mim, eu garanto o que eles falarem, é só ir. Deus movimenta céus e terra, quando nós, não no sentido de nos beneficiar, mas para engrandecer o nome dele, nós liberamos alguma palavra na terra, Deus nos garante. Volta a falar, não é para benefício próprio, é para o engrandecimento do nome dele. Tá os discípulos andando perto do templo, para entrar ao templo. Eles veem um coxo. O coxo, me dá uma moedinha aí. Eles não oraram perguntando: Senhor, eu posso curar? Eis, eu não tenho prata nem ouro. O que a gente faz? Vamos fazer o que a gente tem. O que eu tenho? Você não tem nada, nem eu. A gente tem sim, rapaz. A gente tem ele. Vamos orar? Não precisa orar não. O que se a gente falar, ele garante. Então fala você, falo. Levanta e anda, é isso que eu tenho. Olha o céu falando, calma aí. Eles falaram. Mas Senhor, te perguntou alguma coisa? Não perguntou não. Mas eles são a minha extensão na terra. Quando eles falam por mim, eu garanto que eles falam. Vai lá, desce, toca nele, porque ele vai andar. Eutico está na janela, ele cai, um jovem. Paulo pregando, de tão cansado ele cai e morre. Chamam Paulo. Paulo não ora. Paulo, fica tranquilo, esse menino só dorme. Já liberei a palavra. O céu, fica tranquilo, já que você liberou, pode deixar que eu cumpro. Entenda uma coisa, quando Pedro fala aqui, é Jesus agora acalmando ele: Pedro, fica tranquilo, por você ser meu amigo, e por você ser meu discípulo, por você tentar me defender, fica tranquilo que eu garanto a tua palavra. O que eu estou falando nesse sentido é o que? Ouse ser utilizado por Deus em determinadas situações da sua vida. Sabe por quê? André até me perguntou alguns dias no Instagram: pastor, por que não há mais cura como antigamente? Primeiro que há cura igual antigamente, nós não vemos constantemente. Até Jesus não fazia cura toda hora. Agora mesmo ele está curando, na África, nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, está curando, nós não estamos vendo, mas ele sabe, o céu tem testificado sobre isso. Mas ainda assim, por que os nossos olhos não veem? Porque é a falta de fé. Jesus diz: se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e disséssemos ao monte: sai daí e vai até o mar, isso aconteceria. Vamos ser sinceros, irmãos, você crê ou não crê na palavra? Crê ou não crê? Jesus na palavra disse: se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tamanho de um grão de mostarda, se você tiver uma fé desse tamaninho, e você disser ao monte: ei, sai daí, vai até o mar, para que o nome do Senhor seja glorificado, isso aconteceria. Então, por que não há cura? Porque hoje não está havendo tantas manifestações de milagres, operações de maravilhas, porque a maioria de nós não cremos. Só que agora Jesus está nos ensinando o seguinte: ei, fala, abre a tua boca, toca os enfermos, entra nas casas com autoridade, fala no meu nome, e não receba a glória é para mim. Se você fizer isso, eu desço na terra e garanto a tua palavra, porque você não está falando por você, você está falando por mim. Nós precisamos ser mais ousados,
Precisamos ter mais fé. E não estava programado, aqui eu estou vendo uma mulher de fé. E o quanto tem homens e mulheres de fé aqui. Está aqui a Sheila. Os irmãos lembram, por 2 vezes apresentamos laudos aqui, que falavam que ela não passaria de uma semana. Está ali, ó. Os médicos sempre falaram que ela não teria os bebês. Já está no 6º mês. Dia 8. Hoje é que dia? Fez 6 meses ontem. Ela poderia ganhar ontem, era o programado. Aí o médico falou assim: não, você está ficando tão bem de saúde que vamos deixar ele ficar um pouquinho mais maduro para a gente fazer a cesárea. Os médicos já mudaram. Por quê? Porque está tendo um povo que está com fé e tem entendido que nós servimos um Deus que é vivo. E que quando nós falamos em nome dEle, para a glória dEle, Ele garante a vitória. Eu não estou falando, irmão, de você pedir carro, de pedir bens materiais, porque Tiago vai falar assim, ó: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo para o seu próprio deleite, por isso que vocês não recebem. Se pedir para mim, Deus falando, se você pedir para mim, por mim e para o meu nome, eu faço. Agora Jesus falando assim, ó: eu vou garantir, Pedro, fica tranquilo que eu vou por você, eu vou fazer por você. Aí Jesus fala assim: agora Pedro, agora então tá ok, você vai até o mar, lança um anzol, e quando no primeiro peixe que você fisgar, você vai tirar esse peixe, vai abrir a boca dele e você vai achar um estáter. Só que nesse pedaço eu começo a entender o seguinte: eu começo a entender que nem tudo de Deus chega nas nossas mãos. Nós precisamos ir ao encontro das bênçãos, das promessas, dos milagres. Eu tenho visto no nosso tempo muitos crentes que, ó, desculpa o povo da Bahia, né, que nós utilizamos muito eles nesse, ai velho, ô mano, se Jesus quiser Ele faz, não é assim não, irmãos. Se nós não nos movermos, se nós não nos movimentarmos, se nós não irmos ao encontro, Deus também, na maioria das vezes, Ele também não faz. É necessário ter uma movimentação. É necessário você se levantar. Olha Jesus dando a ordem: vai. Primeira coisa, Pedro, vai. Eu poderia fazer a moeda aparecer daqui, mas eu quero que você vá. Está precisando de emprego, irmãos? Levanta 4 horas da manhã. Para de levar o cachorro para ficar na calçada, gaiola de passarinho, jogando porrinha na calçada. Não vai ganhar emprego nunca. Agora, levanta de madrugada, ora ao Senhor, pega alguns currículos. Não precisa ir longe não. Vai bater na cesta transportadora todinha aqui, ó, entregando um currículozinho, falando: Senhor, vai na minha frente. Pega esse papel aqui, entrega na mão de um diretor para mim, por favor. Vai andando. Eu duvido, irmãos, que Deus não te dá um trabalho. Agora, você quer acordar 10 horas da manhã e aí procurar trabalho, 10 horas da manhã já começou os trabalhos. Nem capina, nem te dá 10 horas da manhã. Nem para roçar mato te dão 10 horas da manhã. 10 horas da manhã já tem alguém roçando no teu lugar. Aí reclama que as portas não são abertas. Reclama que as coisas não dão certo. Precisamos nos movimentar, precisamos ir. E quando nós vamos, irmãos, na terra, tanto na terra quanto no mundo espiritual, existe um movimento de reação. Já foi comprovado na terra que a terra ela é toda movimentada de reações. Para toda ação há uma. No mundo espiritual, tudo aquilo que você planta, entenda que primeiro não é a reação, é a ação.
Primeiro é você. Você primeiro precisa se movimentar em tudo na tua vida, não só de trabalho. Ai, pastor, eu queria ter tantas experiências com Deus. Quer ter experiência com Deus? Você acha que no sofá vendo Netflix, Deus vai parar o Netflix e vai ali: eis meu filho amado de quem? Pastor, eu queria pregar, eu queria ensinar igual o presbítero Daniel. Irmão, ação, leia a Bíblia. Ação, ore. A reação dos céus: ele está querendo, vou dar. Ela está buscando, eu vou dar. Ela está toda sexta-feira na consagração, eu vou derramar unção sobre ela, hein? Eu vou derramar dom. Nós precisamos agir para que haja. Por quê, pastor? Vou te explicar no texto. Jesus fala assim: ó, vai ao mar. Jesus não falou em que ponto do mar Pedro deveria jogar um anzol. Só falou: vai ao mar e lança. Que parte? Pedro não pergunta. Eu fico imaginando Pedro se direcionando ao mar e o peixe, independente de onde estivesse, se direcionando aonde Pedro ia jogar o anzol. Quando você se movimenta no mundo espiritual, o mundo espiritual se movimenta até você também. Você planta e o mundo começa a se movimentar para que você colha. Se movimente, quer unção, busque. Quer aprender mais, leia. Quer crescer no reino de Deus, sirva. Precisamos nos movimentar. Já ouviu aquela pessoa: pastor, eu quero só ficar no banco? Dá uma dor no coração, irmão. Você fala: meu Deus, não vai crescer em nada. Por quê? Porque só não quer se movimentar, quer ficar parada. Não vai desenvolver, não vai fazer nada. Nós precisamos movimentar. Para quê? Para que haja um movimento do céu em nosso favor. A terra se movimenta para a gente e o céu se movimenta em nosso favor. É Pedro andando agora, indo para o mar, pegando talvez o seu barquinho, se movimentando, e o peixe saindo lá do outro lado do mar, onde estava, vindo na direção dele, para quando ele jogasse o anzol, no primeiro peixe ele pegasse. Precisamos estar em movimento, precisamos ir de acordo com o que Jesus nos orienta. E tem momentos que a ordem de Jesus, ela foge da normalidade, é onde confunde a nossa cabeça. Porque nas experiências que Pedro teve anteriormente com o mestre, qual foi o instrumento que Pedro utilizou para pegar peixe? Foi o anzol? Foi a? Midian Lima até canta. Por que tu largou a rede? Ela não canta. Por que tu largou o anzol? Por quê? Porque o principal instrumento que Pedro teve experiências com Cristo não foi o anzol, foi a rede. Só que agora Jesus dá uma ordem que foge da normalidade. E Jesus, irmãos, é especialista em dar ordens que fogem do nosso natural, que fogem da nossa área de costume. Jesus é especialista em nos pedir algumas coisas que nós não entendemos. Só que o nosso problema é acharmos que quando Deus nos pede alguma coisa, Ele vai escrever um mapa do tesouro com todos os caminhos que você deve percorrer. Há pouco tempo atrás, um irmão falou assim: pastor, eu acho que eu vou sair do meu emprego e vou abrir uma empresa. Foi essa semana. Eu falei: e aí, irmão? E aí que o André William me entregou um mistério e falou que é para eu abrir. Eu falei: então, irmão, o que você veio fazer aqui? Não, eu queria que você me orientasse. Eu te orientar. Mas Deus não falou mais nada contigo? Não falou. Usou a missionária Luciana também. Falou também que é para eu ficar firme, que Deus vai garantir. Eu falei: e aí, irmão? O que você veio fazer aqui? Chorando: pastor, preciso de direção. Eu falei: que direção, rapaz? Deus já falou contigo? A palavra introdutória, pastor, foi o livro tal, o capítulo tal. Estava escrito isso e isso. Eu falei: irmão, tu quer mais o que, irmão? Está esperando o quê? Eu estou com dúvida, pastor. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu falei: irmão, entenda uma coisa: Deus não vai desenhar para você o que tem que você fazer, não. Deus não chegou para Abraão e falou assim: olha, eu quero que você saia da casa do seu pai, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha o que ele falou: não, já vou te desenhar a terra para você, eu vou fazer um mapa para você atravessar o deserto, você vai chegar nessa terra rapidinho. Ó, vou te falar que no meio do caminho você vai enfrentar isso, quando você chegar no tal ponto você vai passar por isso, ó, no dia tal, na hora tal. Deus não faz isso não, irmãos.
Deus dá ordem, Deus dá direcionamento. Olha, eu quero que você vá nesse caminho, nessa direção. Tá bom, quer ir? Vamos comigo? Eu estou contigo. Vamos, mas Deus não fala o que vai acontecer pelo caminho, os problemas, os perigos. Ele só dá o direcionamento. Aí nós, por fé e por obediência, nós falamos, nós vamos. Agora é natural que às vezes o medo nos venha. Isso é natural. Mas você fala assim, não, eu vou. Por quê? Porque Deus já me deu o direcionamento. Eu sei que eu tenho que ir para o mar. Eu tenho que pegar um anzol. É com anzol. Ele não falou com rede. Eu estou acostumado com rede. E talvez se eu jogasse a rede, poderia vir 100 peixes. Nos 100 peixes talvez um venha. Mas eu sei que foi Deus que me mandou. E se Deus mandou eu usar o anzol, eu vou com o anzol. E no primeiro que vier, eu sei que vai acontecer o que Deus me mandou. Eu vou. Pare de ficar com medo ou questionar alguns direcionamentos que Deus tem liberado para a tua vida, que Deus tem te mostrado, que Deus tem apontado, porque nós questionamos. A ansiedade, o medo, a dúvida começa a tomar conta da gente. E o que acontece? Alguns de nós não seguimos, alguns de nós retardamos a promessa. Meu Deus, eu não sei porquê não acontece o que o Senhor prometeu. Claro, você seguiu a ordem dele, você seguiu o comando que ele te deu. Que ele prometeu é fiel para cumprir, mas ele não deu tempo para cumprir. Por quê? Porque o tempo depende de nós. O tempo depende da nossa maturidade. O tempo depende do nosso preparo. O tempo depende da nossa obediência. O tempo depende da nossa fé. O tempo depende da nossa dependência. O tempo depende da glória dele. Somos nós que retardamos o alcance das promessas. Você acha que ele, como pai, não gostaria de presentear um filho logo? E por que não faz? Estamos no Dia das Mães aqui, comemoramos hoje. Ser sincero, mães, se você tivesse dinheiro, bastante dinheiro, e seu filho ou sua filha tem 16 anos, ela te pede um carro ou ele te pede um carro, você com dinheiro, muito dinheiro, aquele filho obediente, aquele filho que te dá prazer, que você olha e se alegra. Aí você pensa, você deu um carro com 16 anos? Ainda não está preparada, ainda não estudou para ter o carro. Eu quero dar o carro, na verdade eu já até separei o dinheiro, só que ainda não chegou o tempo. Não aprendeu, não sabe nem pegar no volante. Se eu der, pode acontecer um desastre. Se eu der, pode correr o risco de ter um acidente e até perder meu próprio filho. Está entendendo o que o pai às vezes faz com a gente? Não é porque ele é ruim ou porque ele é mau. Não é porque o outro, meu vizinho, recebe antes porque ele é bom, não, ele foi melhor do que eu. Nunca se tratou disso. O alcance da promessa se trata da gente, da nossa imaturidade, da nossa falta de preparação, da nossa falta de dependência dele. Pedro pega um anzol. Você vai com um anzol. Nunca foi sobre o instrumento. Entenda que não importa o tamanho do instrumento. Eu sou pequeno, fica tranquilo. Se Deus chamou, vai acontecer. Mas pastor, por que Deus não mandou eu ir com rede? O alcance seria maior. Não é sobre o instrumento. O que Deus às vezes nos manda é sobre experiências. E às vezes nós questionamos o instrumento. Como assim, pastor? Poxa, eu ficar na recepção, o meu desejo, Senhor, era estar pregando. Não é que eu quero ser maior, melhor que o pastor Renan, não. Eu gostaria de ser igual. Isso não é pecado não, tá? Eu gostaria de pregar também. Eu gostaria de ser usado assim. Aí Deus fala assim: não é sobre o instrumento, filho.
Não importa se o que você faz tem um alcance maior ou menor, é sobre fazer a minha vontade, é sobre fazer o meu desejo. Para os homens pode ser pequeno, para os homens o seu chamado pode ser pequenininho, mas para mim tem propósito, para mim alcança aquilo que eu planejei. Pode fisgar somente um, o outro pode fisgar dezenas, mas está fazendo a minha vontade. Pedro, eu quero te ensinar a ter experiência, a me obedecer. Vai lá, lança um anzol, e aqui parece que a história termina, porque a história, ela agora vai terminar no versículo 27, só com Jesus mandando ele ir. Ela não termina, a história não termina com Pedro relatando a ida de Pedro até lá e acontecendo. A história termina só com Jesus falando com ele e mandando ele ir. Vai lá, vai até o mar, lança um anzol, fisga o primeiro peixe. No primeiro peixe você vai encontrar um estáter e você vai pagar por mim e por ti. Acabou a história. Esse é um milagre que é diferente dos outros na Bíblia, porque ele não conta o final. Eu achei lindo aqui no sentido de que eu não preciso ver o final para eu saber de que tudo aquilo que Deus me promete vai se cumprir. Aquele que conhece Deus, confia nele, depende dele, não precisa ver o final da história. Ele acredita, ele tem a certeza somente com o que Deus libera. Vai, que eu vou realizar. Você não precisa, Deus não precisa desenhar, irmãos, o final da tua história. Quando Deus me chamou, Deus não falou assim, ó, o final, Renan, da tua história, você vai ter tantos anos, você vai ser um pastor de tantas ovelhas. Deus não fez isso. Deus só falou assim, ó, você quer? Eu quero que você seja pastor. Você quer? Vem comigo, vem, me aceita o desafio. Deus não vai desenhar o final da tua história, quantos filhos você vai ter, como será a tua família. Por quê? Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha dando direcionamento. Quem vai desenvolver o final da história vai ser você, obedecendo ou não o chamado dele. Só que quem o conhece não precisa ver o final da história. Por quê? Porque já sabe quem é o seu Deus. Ele sabe que cumpre tudo, nenhuma vírgula passa. Tudo que o Senhor promete, Ele vai cumprir. Não precisou ter a história. Por quê? Porque nós sabemos, pelos milagres, as experiências que nós já tivemos antes. Você sabe quem é o teu Deus, você sabe como Ele procede, você sabe como Ele garante tudo. Pedro vai lá, pega o estáter, paga por mim e por ti. Calma aí. O início do texto, os cobradores cobram 2 dracmas. Alguns vão estar de dracmas, 2 dracmas. Só que Jesus agora manda ele pegar um estáter. O estáter equivale a 5 dracmas. Eles cobraram de Pedro, irmãos. Quando os cobradores chegaram para cobrar de quem? Não cobrou de Pedro. Agora Jesus falando assim, ó, vai lá, você vai encontrar um estáter, que é o valor muito maior daquilo que estão te cobrando. Só que além de você pagar por mim, você vai pagar por você também. Pedro, entenda uma coisa, quando eu faço um milagre, o meu milagre é para prosperar, é para abençoar não somente a você, mas todos aqueles que estão ao seu redor, porque é para isso que eu chamei cada um de vocês. Entenda uma coisa, irmãos, o que Deus nos dá não é somente para a gente. Aí está o erro das vezes, muitos de nós não recebemos milagres, é porque achamos que o que Deus nos dá é somente para a gente. Só que o que Deus te dá não é para abençoar somente você, é para abençoar todos que estão ao seu redor. Senhor, me dá um carro, aí vem um dia de chuva, aí tem uma irmã na porta da igreja precisando de carona, veio lá do Cangulo, pé cheio de lama, aí tu olha para o pé, olha para o carro, aí tu olha para o pé, olha para o carro, aí tu fala, meu Deus do céu, não. Aí tu, não, lavei o carro ontem, não, meu Deus do céu. Aí tu fala assim, ó,
Eu não estou te dando 2 dracmas, eu estou te dando starter. Lembra que eu te dou é para você e para aqueles que estão à sua volta. Leva, porque eu te dei exatamente para isso. Não é só sobre você, é evangelho, é compartilhar, é ajudar o próximo, é ser bênção na vida dos outros. Pedro, paga por ti, paga por mim e por ti. Pedro, paga primeiro por mim, Jesus falando, depois por ti. A gente pega o nosso primeiro salário, meu Deus, é tão pouco, Senhor. Eu tenho primeiro que pagar aluguel, tenho que pagar a luz, tenho que pagar. Senhor, não vai sobrar para eu te honrar, não. Aí ele fala assim: ei, eu sou Deus de primícia. Primeiro por mim, sou eu que estou te dando a moeda, Pedro. Não esqueça isso, Pedro. Foi eu que te dei o caminho da moeda. Nunca é primeiro para você. Primeiro é por mim, depois é por ti. Outra coisa, eu falei que são 5. Um estáter equivale a 5 dracmas. Quanto que era o imposto? Eram 2 dracmas. Eu sei que alguns aqui fugiram da escola nessa época. 2, 4, sobra 1. Entenda, quando você honra o Senhor primeiro, as coisas não acabam. Ele sempre vai sobrar na tua vida. Você não precisa ficar preocupado, irmãos, com as coisas do dia a dia. Não se preocupe, porque o nosso Deus não deixa faltar nada. Eu não estou falando que Deus ele vai te mimar e vai te dar tudo do bom do melhor. Eu não falei isso. Eu estou falando que Deus, foi falado aqui pela nossa irmã Jéssica, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Pedro, primeiro paga por mim, depois por ti, Pedro. Eles te cobraram, Pedro, mas eu sei que também tem uma dívida anotada aí em você. Fica de pé, por favor, que eu quero terminar. Pedro, eles estão me cobrando uma dívida, mas eu sei que também eles estão cobrando essa dívida a você. Porque se você é meu discípulo, você também tem que pagar. Você tem mais de 20 anos. Eu sei que tem uma dívida que está anotada no seu nome. Mas Pedro, fica tranquilo, que como eu falei, como eu garanto as suas coisas, a dívida não é sua, essa dívida é minha. E se a dívida é minha, eu pago ela por você. Fica tranquilo, Pedro, que tudo que Satanás tentar te cobrar, eu pago. Paulo vai nos dizer que nós fomos comprados por um bom preço. A cédula da nossa dívida, irmãos, era a morte. Todos nós deveríamos ter a morte eterna, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. E essa cédula, Satanás ia e levava sempre na presença de Deus. Ei, deixa eu cobrar pelo Renan, deixa eu cobrar pelo Diego, pela Raquel, pela Milene, pelo Júnior. Ei, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eles têm uma dívida aqui. É como se Deus falasse: ai, meu filho, Jesus, eles estão cobrando uma dívida aqui. O Senhor que é advogado, né? João vai falar isso. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. 1 João. Você que é advogado, lê aqui, vê se essa sentença é válida. Aí Jesus pega a sentença e fala assim: aquele pessoal vai crescer. É a sentença. O que ele está dizendo aqui é verdade. Pecadores, alguns são mentirosos, fofoqueiros, alguns têm falta de fé, alguns não conseguiram se libertar de alguns vícios, alguns gostam de olhar algumas coisas que não deveriam, alguns escondem as coisas das mulheres. Tem algumas acusações aqui, meu Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para Satanás. Ele esqueceu uma coisa, que essa sentença aí eu já paguei por eles. Mas como assim já pagou? Sim,
Eu paguei a preço de sangue, não foi um preço barato não. Eu verti meu sangue todinho, eu entreguei meu sangue todo, por completo, para que essa dívida não fosse cobrada e que hoje eles tenham vida, e vida eterna contigo, Pai. Satanás, por favor, se retire, porque a dívida que estava sobre eles agora está sendo rasgada. Hoje, Jesus me trouxe aqui com um anzol para te mostrar que a sua dívida já foi paga. Você só precisa se posicionar com Ele, entrar na casa como Pedro fez e falar: Senhor, eu entendo o seu sacrifício e quero viver para Ti. E aí hoje Ele pega o seu papel e rasga toda a sua dívida. Nós vamos louvar, e conforme eles estiverem ministrando aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar falando: Senhor, eu tenho estado longe de Ti, eu tenho vivido longe do Senhor, mas hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça a sua obra, faça o que for necessário na minha vida.
O que há de melhor em mim é a fé que há no Senhor, e que sempre seja assim, eu nasci pro teu louvor. Mestre, eu dependo de ti, mais que do calor do sol, e que sempre seja assim, seja sempre o meu farol. Quando o mundo diz que eu não vou ter outra chance, você me aparece e me diz, filho, levante. Quando todos me dizem que eu não vou sair do chão, o Senhor me aparece estendendo a sua mão. Quando as minhas falhas gritam dentro da memória, dizendo não há volta, acabou a sua história. Quando parece que é hora de eu naufragar, você me aparece caminhando sobre o mar. Faithful through the ages, God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. Cauã, você reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da tua vida? Sim! Mariana, você promete ser imagem e semelhança de Cristo aqui na terra, conforme manda as Escrituras Sagradas? Kaique, mediante a tua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, segundo a graça de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.